bem-vindos nessa noite feliz, em que a espiritualidade fica muito feliz com a nossa presença aqui. Nós estamos sempre nos cobrando das nossas falhas, dos nossos erros, de nossos atos errados. Mas nós também, é muito bom nós recebermos elogio. Que bom que nós todos estamos aqui hoje. Nós sabemos as dificuldades que cada um passa para poder chegar a uma casa espírita. Hoje, normalmente, é aquele dia que nós não acordamos muito bem, em que as consequências da nossa vida durante o dia são bem precárias, vão acontecendo coisas que parece que para nós não vir ao centro espírita. São alguns testes de alguns nossos irmãozinhos, alguns dos nossos irmãos inferiores, que não querem a nossa presença aqui, que fazem de tudo para que nós não venhamos. Mas nós conseguimos, vencemos esse primeiro obstáculo. Olha que coisa maravilhosa, nós conseguimos chegar até aqui. E isso nós temos que louvar sempre. Assim como nós também nos criticamos o dia que nós não viemos, eu me senti tão mal essa semana, devia ter dado uma passada lá no centro espírita. Nós também temos que fazer esse momento um momento único. E a festa está preparada para nós, pela espiritualidade. Não é aquela festa que a gente fica escutando música. Nós temos uma música ambiental, uma música ambiente, que nos aguarda aqui. Alguns não conseguem entender ainda o porquê de todo esse tipo de funcionamento de uma casa espírita. Por que nós chegamos aqui, tem um sonzinho ambiente, ali nos pede, o silêncio é uma oração. Por que isso acontece? A música é o alimento para a alma. Se nós conseguirmos chegar a uma casa espírita, nos sentarmos, afinal de contas, para que nós viemos aqui? Apenas ouvir palestra? Ou nós viemos tentar nos reenergizar para a nossa semana, para o nosso dia? Se nós conseguirmos sentar aqui e ficar alguns minutos calados, em prece, nós vamos ter atingido o nosso objetivo. Escutando então uma melodia, e isso eu já falei uma outra vez que eu estive aqui, a cada dia que passa, a cada instante, é um novo aprendizado para nós. Olha que maravilha, nós acordamos todos os dias sem saber o que vai acontecer durante o nosso dia. E tudo que está acontecendo naquele instante é um aprendizado. Nós aprendemos com tudo, com as flores, com as árvores, com as crianças, com aqueles que nos prejudicam, nós aprendemos sim. Nós estamos a todo instante aprendendo. Isso é tão relativo quanto pensar. Nós estamos a todo instante pensando. E quando nós estamos pensando, por vezes nós estamos aprendendo, de acordo com o que nós estamos encaminhando no nosso pensamento. Algum tempo atrás, quando estive nessa casa, me sentei aqui e depois comentei com o irmão Maurício. Eu nunca tinha conseguido parar para prestar atenção numa melodia das músicas que existem na casa espírita. Em nossa casa, nós temos também a música que toca, inclusive eu sou do grupo de canto, mas eu nunca tinha parado para escutar a maravilha que é. E quando nós conseguimos tentar adivinhar a próxima nota, isso vai se tornando cada vez mais gostoso. Eu fui roqueiro, gostei muito de rock, não deixei de gostar. Não, isso talvez não seja ainda para esse instante. Gosto de músicas mais agitadas, faz parte de mim. Mas hoje eu já consigo escutar uma coisa que há pouco tempo eu não escutava, a melodia. Aprender com isso, aprender os meus ouvidos. Cantar é fácil, a gente canta até no banheiro em qualquer instante, mas nós temos que aprender a nos conhecer. E nós só vamos conseguir isso frequentando uma casa espírita. E detalhe, como o nosso irmão disse, é muito importante que nós não só venhamos às palestras, que nós venhamos aos grupos de estudo. Isso é fundamental. Nós virmos aqui, tomar um passe e sair, é a mesma coisa que nós ir no médico, e o médico nos receitar, toma um comprimido, e nós chegamos em casa e partimos ele no meio. Nós não vamos ter o efeito total. É necessário uma sequência. Se nós viemos a uma casa espírita em qualquer dia, nós vamos estar sempre amparados pela espiritualidade. Alguns de nós, por vezes, pensam que a casa espírita só nos dá esse amparo nos dias de palestra. Mas como pode uma casa espírita só dar esse amparo num dia de palestra?
Nós precisamos sempre do amparo, a todo instante. Na nossa casa, nós temos irmãos que às vezes chegam nos grupos de estudo, cabisbaixos, tristes, e a espiritualidade, através de alguns de nossos irmãos, o que houve? O que está acontecendo? Ah, tem um problema com a filha, com o filho, com o irmão, com qualquer que seja. E aí nós vamos formando uma grande família. Para isso é que servem os grupos de estudo, para formarmos grandes famílias. Famílias, sim, que vão nos auxiliar para que quando nós voltar para o nosso lar, nós tenhamos um pouquinho mais de conforto e um pouquinho mais de consciência, ter sabedoria. Aprendemos muito com qualquer tipo de pessoa que está ao nosso lado. Relato sempre que na casa que eu participo, que eu frequento hoje, eu tinha total aversão. Não queria saber de grupos de estudo. Eu tinha pânico de grupo de estudo. Claro, tinha um motivo para isso. Havia acontecido algo na minha vida no passado em que me impedia de eu ter contato com pessoas. Eu era síndico de um condomínio com 400 pessoas. Então, devido a todas as consequências que houve no condomínio, eu disse, eu nunca mais quero saber de gente na minha vida. Não quero mais me aproximar. As pessoas são muito más, elas são muito ruins. E a minha esposa, tá, tudo bem, tudo bem. Quando nós viemos para Canoas, começamos a frequentar o centro que hoje trabalho, nós começamos a ter esse contato. Havia necessidade de eu participar de grupos de estudo. E eu estava muito inflamado, eu queria voltar novamente. Queria estar na atividade, mas tinha que estudar. E lá estava eu sentado, junto com o grupo. Nossa, era horrível. Os primeiros dias, eu passava o tempo todo julgando todo mundo. Aquele ali fala demais. Aquela lá sabe tudo. E aquele ali é chato. E assim eu passei. E fui aprendendo as pessoas. Por incrível que pareça, uma das pessoas que tinha por mais chata da casa, hoje nós somos tão próximos. Eu simplesmente adoro essa pessoa. E era uma pessoa que eu tinha... quando ela começava a falar, eu disse, essa mulher vai começar a falar, acabou a aula. Eu não sei porque que o facilitador deixa ela falar. Um dia, eu caí no mesmo grupo que essa pessoa. Começamos a conversar e ela começou a me contar as dificuldades da vida dela. Que vergonha, meus irmãos. Comecei a aprender o que é realmente ser espírita. Estou começando a aprender a amar o próximo. Estou começando a aprender a entender o próximo. Para isso nós viemos a uma casa espírita. É para isso que nós estamos aqui. Para nos aprendermos, para nos conhecermos melhor e para lidarmos melhor com essas dificuldades que nós temos. Não somos tão bandidos assim. Nós temos condições de melhorar. Eu era super bandido, estou tentando me melhorar e estou conseguindo. Por que todos nós não podemos? Por que nós não podemos nos tratarmos como irmãos? No propósito de hoje, que nós trazemos as 3 revelações. Revelação. Tem da palavra grego revelare, que tem na raiz da palavra velo, que significa véu. Isso quer dizer, a revelação significa sair de sob o véu, que nos põe a par daquilo que não sabíamos. A primeira revelação que nós temos é Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi aquele homem que libertou o povo hebreu da escravidão, que o conduziu até a terra de Canaã, a terra prometida. Saiu Moisés do Egito, conduzindo aquele povo pelos desertos de Etã, cruzando ao lado do Monte Sinai, onde o deserto também tinha o mesmo nome, deserto do Monte Sinai, e conduzindo até o deserto de Paraã, para depois chegar até Canaã. Mas Moisés tinha uma história. Moisés, ele foi encontrado. Aliás, o nome de Moisés em árabe é Musa, que significa tirado das águas. Moisés foi encontrado ao lado de um rio e entregue a uma princesa. Foi criado pelos egípcios, como um príncipe, sem o ser. Moisés não tinha o sangue egípcio, ele tinha o sangue hebreu. E lá estava Moisés, sendo criado junto aos egípcios. Por que essa necessidade? Mais tarde algo estava destinado a Moisés, que nem mesmo ele sabia. Moisés, então, no decorrer do tempo, vendo um senhor egípcio bater em um hebreu, toma de raiva e mata esse senhor. Foge para o deserto
e mais tarde retorna para libertar o povo hebreu. A história é muito mais esmiuçada, mas o tempo não nos permite. Então nós vamos tentar trazer as partes mais importantes. Moisés então conduz o povo hebreu e ele nem percebe, e nem teria como, porque naquela época não existia Google Maps, hoje é muito mais fácil. E Moisés anda só de início 400 quilômetros a mais. Porque se ele tivesse tomado um outro caminho, os filisteus teriam dizimado esse povo. Eram os inimigos mortais dos hebreus. Então Moisés toma um outro caminho intuído, e Moisés era médium, toma um outro caminho e conduz o povo hebreu por um caminho muito mais longo que levou 40 anos. Isso que teve um detalhe, que em um instante eles andaram em círculos. Mas tudo isso fazia parte da necessidade daquele povo. Quando Moisés começa a beirar o Monte Sinai, ele recebe intuitivamente que deve subir ao monte. Ao subir ao monte para um retiro, é onde ele recebe as tábuas. Isso é uma coisa muito interessante, que já me perguntaram: Moisés escrevia em tábua? Eu disse: olha, meu amigo, você escreveu em tábua, pele de carneiro, pele de cordeiro, pedra, para mim tanto faz. O que importa é o que ele nos traz nas tábuas. Até porque nós sabemos que as palavras, com o passar dos tempos, elas perderam significados. Algumas coisas que nós falávamos lá atrás, elas têm outro sentido hoje. Mas lá estava Moisés, então, recebendo os 10 mandamentos. E quando nós falamos nos 10 mandamentos, nós gostamos muito de especificar bem os 10, porque depois Jesus vem, né, e nos simplifica 2. Mas nós somos muito espertos. Nós, encarnados e até desencarnados, somos muito espertos. Nós precisamos escutar os 10 mandamentos para entender bem. Nós ainda não estamos preparados para apenas 2. Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo é muito rápido para nós. Então nós temos que prestar atenção item por item. No primeiro mandamento que ele nos traz, com o Deus único. E Moisés já estava tendo esse aprendizado com o faraó. Já havia essa iniciativa com os egípcios. E lá estava então Moisés trazendo no primeiro mandamento o Deus único. No segundo, não pronunciarei o nome de Deus em vão. Se isso fosse pecado, nós estávamos ralados. Porque nós falamos toda hora: Deus me perdoe, Deus o livre, seja que Deus quiser. E é só força de expressão. Na verdade, a gente nem pensa na palavra. Mas o que aqui nos traz não é bem esse sentido. É como nós falamos de Deus. O fato de nós usar Deus como expressão não nos atinge tanto. O problema é como nós utilizamos. E quando nós vimos alguns de nossos irmãos contando piadas, mas denegrindo a imagem de Deus, aí sim, aí nós então estamos pronunciando a palavra de Deus em vão. Lembrar de santificar o dia de sábado. Isso é muito importante porque, por vezes, nós achamos, alguns de nossos irmãos acham que santificar o dia de sábado, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Isso existe entre algumas religiões, e eu já fui adventista, fui batizado adventista, e na igreja adventista parava-se na sexta-feira, 6 horas da tarde, 6h05, 6h07, 6h11, é engraçado porque tem até os quebrados dos minutos, e só voltava a trabalhar no outro dia. A casa virava uma bagunça. Eu não era adventista, eu me batizei para me casar com a minha ex-esposa, que era adventista. Então, o que é o santificar o dia de sábado? Sabíamos todos nós, na época, que trabalharíamos, seríamos condenados para poder recuperar aquilo que havia perdido, como um povo escravo. Havia necessidade. Aquele povo estava sendo conduzido pelas areias. Eles não tinham uma perspectiva. A perspectiva de que encontrariam a terra de Canaã, mas não existia outra coisa a mais. Havia necessidade de que um dia fosse santificado. Por que esse um dia? Porque havia necessidade de nós ter um contato com Deus. Senão o povo, aquele, serviria somente a mamão. E olha como nós agimos hoje. Se nós for a trazer para o nosso dia de hoje, nós trabalhamos 6 dias da semana. E no 7º nós descansamos. Mas não procuramos santificá-lo. Não procuramos Deus. Não procuramos Jesus. Não procuramos uma palavra amiga. Não.
O domingo nós vamos fazer um churrasco, tomar uma cervejada, refrigerante, família toda reunida, e vamos falar mal da família. Nós não procuramos nos santificar, nós não procuramos buscar Deus. Na semana, olha quantas horas nós temos na semana. Se nós conseguíssemos dispensar 1h30 vindo aqui na casa para fazer um estudo, se nós dispensássemos da nossa vida, que não é uma dispensa, mas que nós abríssemos mão da nossa vida, lá na nossa agenda particular da nossa casa, meia hora para vir aqui assistir uma palestra, olha que maravilha. Nós estaríamos começando a santificar, talvez não o nosso dia, mas precisamos dar um pontapé inicial. Isso nós estamos fazendo hoje, buscando nos santificar. Aí, o nosso entendimento de lembrar de santificar o dia de sábado não é exclusivamente o dia de sábado. Até porque esse dia, como foi dito, Deus construiu o mundo em 6 e descansou no 7. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que vosso Deus vos dará. O nosso pai, a nossa mãe, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que nos permitiram que nós viéssemos aqui resgatar, buscar, tentar de novo. Que maravilha, como Deus é bom, nos permite que nós voltemos aqui. Erramos 300 vezes lá atrás e Ele ainda nos permite que nós voltamos aqui para tentar reajustar de novo. E é simples, ninguém vai pagar o que não deve. Nós vamos só voltar e nos reajustar com os nossos irmãos. É tão simples, é tão básico. No 5º mandamento, não mateis, nós não precisamos nem falar sobre isso. No 6º mandamento, mais um equívoco, quando dizemos, não cometais adultério. Alguns pensam que o adultério aqui é não cometais adultério, não cobiçar a mulher do próximo. Não, para isso já tem o 9º mandamento que fala sobre isso. Esse adultério aqui, quando nós falamos até na expressão de a gasolina adulterada, o cheque adulterado, são pequenos erros. Pequenos modos de dizer, são grandes erros cometidos por nós, que pode prejudicar muita gente. Não cometais esse tipo de erro. No 7º, não roubeis. Dispensa comentário. Aquilo que não é nosso e não nos pertence, não devemos pegar. No 8º, não presteis falso testemunho contra vosso próximo. Isso aqui não é aquele testemunho da pessoa ir presa e nós ir lá e dizer para ela que... Não, esse falso testemunho é nós falar mal mesmo das pessoas. Ficar falando mal de uma pessoa para outra. Isso é prestar falso testemunho, isso é falar mal. Nós nos pegamos muito ao pé da letra. No 9º mandamento, aí entra, não desejeis a mulher do vosso próximo. E no 10º mandamento, que eu acho o mais fantástico de todos, conforme nós começamos aqui falando dos mandamentos, ele nos esmiuça bem no que nós não devemos fazer. E aí entra aquela parte que nós falamos lá, nós somos muito espertos. E aqui diz assim, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu asno, nem seu boi, e por último, nem qualquer coisa que lhe pertença. Se não tivesse colocado isso, nós espertamente íamos dizer, mas ali não fala do relógio, então eu posso cobiçar. Ali não fala do carro, ali não fala a casa dele. E nós vamos pegando esses pequenos detalhezinhos, porque isso já faz parte da nossa cultura, da nossa maneira de pensar. E aí no 10º eles me sabem nada que não me pertence. As leis mosaicas, elas se dividem então em duas formas distintas: a lei de Deus e a lei civil disciplinar. A lei de Deus, ela é invariável, ela vai percorrer para o resto, se existe resto, para a eternidade. Agora, a lei civil ou disciplinar, ela muda de acordo com a cultura e com os costumes. Moisés, depois que fez as leis, ele ainda incluiu mais 600 leis, aproximadamente 600 leis, que foi daí produzido o Torá. Na segunda revelação que nós temos, nós trazemos Cristo. E Jesus, ele não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la e adaptar ao grau de adiantamento do homem. Combateu constantemente as práticas exteriores
e as falsas interpretações. E reduziu daí os 10 mandamentos a 2. E aí entra aquela parte. Ele reduziu dos 10 mandamentos a 2. Mas nós vamos ter que entender como chegar até esses 2 mandamentos. Para isso, nós precisamos compreender o que é os 10 mandamentos e vir esmiuçando um por um. Olha, hoje eu não cobiço mais a mulher do próximo. Eu já consigo me conter os meus impulsos. Hoje eu não roubo mais e nem tenho vontade. E assim nós vamos conseguindo devagarinho vencer um a um, até que nós conseguimos os 10 mandamentos. Aí nós vamos começar a entender o que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Mas é necessário que nós devagarinho nós vamos vencendo todos esses obstáculos. E ainda disse, por essas palavras o céu e a terra não passarão que esteja cumprido até o último J. Ele quis dizer com isso que não era privilégio de alguns homens ou de algum povo, mas todos nós receberíamos a palavra de Deus, todos nós conheceríamos. Não foi um simples legislador moralista. Nos ensinou que Deus é bom e misericordioso, e isso ele nos traz não só em ensinamento, como na prática. Quantos Jesus curou? E nós não sabemos se eram pessoas boas ou más. À medida em que Jesus ia entrando nas cidades, ia promovendo a cura sem saber e sem se interessar se aquele irmão era mau ou bom. Mas claro, os seguidores, a cada qual que ele passava, se encantava com o mestre. E ele sentia aquilo. Tanto que em uma determinada cidade que ele entra, alguém toca e ele diz assim, fui tocado. Olha a força, a diferença das vibrações que existia entre Jesus e entre aquele povo. Um povo muito, muito sofrido. Nos ensinou que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. O caminho que esse reino nos conduz, os meios de nos reconciliarmos com Deus, e entretanto ele não disse tudo, ele falou por parábolas. Parábolas que por vezes nem os próprios discípulos conseguiam entender, e depois Jesus ainda tinha que dar uma explicação, reunia-se com eles e dava aquela explicação. Hoje, graças a essas parábolas, nós conseguimos desmembrar, e a cada geração que passa, essas parábolas se tornam cada vez mais visíveis aos nossos olhos. Nós conseguimos compreender melhor devido ao nosso grau de adiantamento que estamos em relação ao povo daquela época. E aí nos prometeu também um Consolador. E o Consolador prometido, que é o terceiro, nossa terceira revelação, é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. E aí então nós chegamos ao motivo do porquê nós estamos aqui. Nós queremos saber quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos. É muito rápido, a nossa vida parece 80 anos, vou levar 80 anos. Aí quando chega na idade que eu estou, com 45, já cruzei a metade. Eu pretendo viver a outra metade, ou talvez 2 vezes a metade, talvez eu não seja permitido. Mas quanto mais tempo nós ficarmos aqui e aproveitarmos, nos instruirmos, buscar, aprender, nos conhecer. O principal de tudo é nos conhecer. Quando nós nos conhecemos e aceitamos as nossas falhas, os nossos erros, as coisas já começam a tomar um outro caminho. Quando nós conseguimos nos aceitar com todas as dificuldades que nós temos e conseguimos fazer aquele exame de consciência, se olhando no espelho e dizendo assim, fazendo uma reflexão do nosso dia. Essa é a parte melhor que tem. Eu fazia isso. Que bom quando a gente faz palestra que a gente começa a lembrar de algumas coisas que a gente deixa de fazer. Daí quando nosso irmão diz que nós que estamos aqui na frente, por vezes, somos que mais precisamos, é justamente por isso. Quando nós começamos a falar aqui, quando nós estamos aqui à frente, eu como médium intuitivo, eu estou aqui recebendo informações, orientações e alguns tapinhas na cabeça, assim, né? Olha, você não está fazendo isso. Que coisa boa nós fazermos uma reflexão do nosso dia. Como é que foi meu dia hoje? O que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado?
não esqueçamos. Fazer errado, aliás, fazer certo não é não usar droga, não beber. Isso não é fazer certo. Isso nós temos que fazer. Isso é uma obrigação nossa. O que nós temos que fazer certo é a caridade. A caridade de qualquer forma. E nós nos preocupamos tanto com a caridade material, e não é só essa. E nós nem percebemos que agora, aqui, nesse instante, nós estamos fazendo a caridade. Cada um de nós trouxe a esta casa acompanhado algum irmãozinho. Não, se nós saímos mal de casa, com as pernas arrastadas, se vinha algum espírito agarrado em nossos pés, ele entrou conosco aqui. E agora aqui ele está sendo tratado. Ou está escutando a palestra aqui junto conosco, ou está sendo tratado em alguma dependência da casa. Esses fatos que para alguns parecem místicos, por desconhecerem a doutrina, são fatos reais. Nós viemos sim, afinal de contas nós acreditamos em espíritos, nós viemos sim acompanhados, trazemos os nossos irmãos para cá e aqui eles são tratados e direcionados. Nós não temos a visão da amplitude de uma casa espírita. Quantos andares de hospitais tem aqui para cima? Quantos leitos acolhedores nós temos em uma casa espírita? E uma coisa muito importante que por vezes nós não conseguimos fazer. Quando nós estamos naquele momento triste, chato da nossa vida, que tudo nos incomoda, tudo nos perturba, nós temos Jesus nos deixou maravilhosamente. Posso pegar? Pode. Esse é o nosso manual. Assim como qualquer equipamento eletrônico tem um manual, nós também temos o nosso. Esse é o nosso manual, o Evangelho segundo o Espiritismo. A qualquer momento que se sentir aborrecido, diferente, estou me sentindo, não sou assim, eu estou triste, mas eu não sou assim, hoje eu estou meio deprimido. Nós abrimos, fizemos uma breve leitura e pedimos aos bons amigos, para aqueles que são frequentadores desta casa ou de qualquer outra casa, pedimos aos bons amigos que trabalham na casa, aos amigos espirituais que venham em socorro daquele irmãozinho inferior que está ali conosco, que possam auxiliá-lo, conduzi-lo a um tratamento e, pasmem, acaba. Temos que ter fé, mas acaba. Mas não mande para a casa da irmã Ivana, mande para a Associação Espírita. Porque lá na nossa casa o pessoal fazia assim, como o Rubem mora ali na frente, eles diziam assim, manda lá para a casa do Rubem. Aí tinha que ficar o Rubem e a Dona Z, que é médium, fazendo os tratamentos lá na frente, porque a Dona Z, como ela era médium, muito sensitiva, ela começava a dar os piripaques nela lá, né? E nós fazia o tratamento. Não, mandem para a Associação Espírita. A Associação Espírita, conforme o nosso irmão falou, ela não fecha. Ela fecha as portas por determinados instantes, por falta de pessoas de carne e osso encarnadas para poder atender a todos os humanos a todo instante. Não tem como o Maurício estar aqui 24 horas do dia, até porque ele trabalha em outras casas. Não tem como a Ivana estar aqui todos os 24 horas do dia, é impossível. Mas a espiritualidade, sim, ela está 24 horas ao nosso lado, para o bem, para aquilo que nós precisamos. Meus manos, confiemos em Deus, confiemos na espiritualidade, e sempre que precisar vai estar nos ajudando, nos auxiliando. Os parabéns a todos que conseguiram hoje chegar a esta casa. Um abraço no coração de todos e uma boa noite a todos nós. Irmã Ivana, para fazer o encerramento, obrigado ao João Carlos, muito obrigado a todos vocês, que a luz e a paz estejam no coração de todos. Convidamos então a irmã Ivana para fazer o encerramento depois dessas pérolas maravilhosas, irmão. Muito obrigado, que assim seja.